Todos nós podemos tecer críticas, ajustes talvez necessários para continuarmos nos desenvolvendo e melhorarmos ainda mais quem somos e o que queremos fazer. Mas enquanto a desvalorização vem em excesso e a partir de nós mesmos, quando que podemos chamar isso de uma autodesvalorização muito distorcida, onde você sim se condiciona e se enquadra num lugar de desvalor. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e é um prazer te ter por aqui. Bora refletir sobre tudo isso. Antes, só deixa eu te pedir a super gentileza de você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Eu separei alguns sinais para ser mais perceptível a noção da autodesvalorização, ou seja, coisas que a gente não percebe que talvez a gente acaba fazendo, condicionando na nossa fala, na nossa atitude, que coloca assim um desvalor intrínseco naquilo que fazemos. E claro que isso vai esparramando ainda mais desvalor naquilo que fazemos porque causa desmotivação, causa baixa autoestima, enfim, uma série de consequências. Então vamos olhar para esses sinais com atenção, com consciência e perceber se não somos nós que estamos nos colocando nessa situação, tá bom? Então vamos lá para o primeiro sinal. Destacar em si apenas o que não gosta. Olha só, comecei o texto hoje aqui falando que nós temos sempre coisas para serem ajustadas, arrumadas, consertadas, mas claro, no sentido de sempre continuarmos nos desenvolvendo. E para que isso seja possível é porque partes nossas também mandam bem, né? Também sabem lidar com as coisas. E aí às vezes a gente encontra uma condição de vida, né? Uma pessoa que foi estruturada num formato onde ela nem pôde descobrir as coisas que ela é capaz de fazer de bom. Poucos estímulos, poucas tentativas, pouco espaço, né? Ainda nessa formação criança, adolescente, que a gente precisa tanto dos cuidadores para dar o impulso, para nos colocar em situações de possibilidade de sucesso, né? Quando isso não tem, é mais raro, pode ser que a gente sempre se veja no lugar de desvalor porque nem conhecemos os nossos bem-estares, nem conhecemos as nossas potências. Mas também vamos imaginar que às vezes a pessoa já notou algumas potências, ela sabe, e olha, sinceramente, acho que sempre dá para perceber alguma coisinha, tá? Às vezes ainda não está lá na prática, mas dá para ver, olha, eu falo bem, eu me comunico bem, eu sei fazer mais ou menos isso. Aplicar isso numa profissão no futuro pode ser um segundo passo, mas dá para notar que a pessoa manda bem algumas coisas. E aí ela entra nesse lugar de destacar apenas o que é difícil, apenas o que não está bem assimilado, o que não está bem consertado, por isso destacar em si apenas o que não gosta. Eu olho para tudo, mas o meu todo tem um olhar de só destacar aquilo que eu não gosto. E eu ignoro as coisas que talvez sejam ótimas, boas, potentes. Às vezes até coloco coisas potentes nesse lugar de não gosto, porque não sei lidar com elas. Mas fato que é que, a partir do momento que o meu discurso destaca só isso, eu leio para mim mesmo que eu só sou formado disso, porque não incluo outras partes, não faço contraponto, não crio contexto para explicar isso. Não, eu só destaco o tempo todo. Eu sou ruim nisso, eu sou mal naquilo, eu não sei fazer isso, e naturalmente você vai criando uma ideia intrínseca dentro de você que o todo é formado apenas por esse destaque. Mas não, você está ignorando uma série de coisas que, nossa, daria um contrapeso, daria potência, daria sucesso, daria bem-estar. E aí a gente se condiciona a construir uma carreira, né? Uma continuidade de desvalor. Um segundo sinal, muito rotineiro, mas que destaca bem esse sinal de autodesvalorização. Dar sempre ao outro a chance de escolha. Você já viu isso? Você já passou por isso? Você faz isso? A escolha é sempre do outro. Olha, escolhe aí. Não, fica à vontade. Não, você que sabe. Não, eu não vou decidir. Você escolhe. Isso passa por uma ideia de insegurança, mas intrinsecamente, até inconscientemente, num lugar de não direito de escolha, né? Um lugar de que a satisfação do outro vem prioritária, né? Vem num lugar primeiro, não a minha, não a minha opinião, ou trocar a ideia do que é bom para mim, do que é a minha escolha, do que é a escolha do outro. Não, eu abro mão. E esse é um símbolo importante, né? Ok, às vezes ali a gente faz na hora de escolher alguma coisa mais simples da vida, mas perceba o quanto que a repetição disso tem uma mensagem de não, eu não escolho por mim, eu deixo que o outro escolha por ele e eu sou uma consequência da escolha desse outro. Estou falando de padrão, de repetição, quando isso é sempre assim, né? Não por gentileza, mas por um condicionamento emocional. Então, é o lugar onde se ausenta, se silencia quem se é para que o outro sempre esteja num lugar, não é nem pelo outro, né? É pela desvalorização de si. Mas esse outro está sempre em um lugar, então,
de exibição, de bem-estar, de ser colocado em destaque, enquanto eu me coloco nesse lugar quase de uma forma projetiva de desvalor. Essa é uma maneira de reafirmar, de viver esse lugar de baixo valor que eu me reconheço, dando sempre ao outro, então, o lugar do valorizado, o lugar do cuidado. Terceiro sinal, não permitir o melhor a si mesmo. Perceba que a gente vai encontrando agora sinais que vão dialogando com os anteriores, mas sempre ampliando. Esse aqui eu estou destacando o fato de muitas vezes a pessoa não escolher o melhor para si e às vezes só porque não quis escolher o melhor para si. O que eu quero dizer é, às vezes até numa questão de escolha, você quer ir por ali ou por aqui, você quer comprar esse ou esse. Às vezes os preços são similares, às vezes as escolhas aqui não vão trazer mudanças significativas, mas o resultado sim. Não, por aqui seria melhor, esse daqui que é o mesmo preço desse é melhor, eu vou me dar esse. Não, fica sempre numa tendência de escolher aquilo que é mais simples, que está em segundo lugar, que não é tão bom, né? Mesmo tendo o mesmo preço, ou mesmas consequências, ou o mesmo trabalho, eu sempre escolho aquele que me dá menos. E essa é uma tendência interna, é projetivo. Pode pensar, nossa, Vitor, mas racionalmente, por que a pessoa escolheria aquilo que é menor, aquilo que é pior, aquilo que não é tão bom, se as consequências, o trabalho ou o preço é o mesmo? Pois é uma projeção interna, é automático. Dentro da cabeça, emocionalmente, se justifica de alguma forma que aquela escolha é a mais acertada, mas acaba sendo só um espelho, que se a pessoa não prestar atenção, ela não se percebe mesmo, né? Passa batido, mas um espelho do que sou, de como me olho, de como me trato. Então, nunca me permito melhor, nem em mesmas justas consequências ou trabalhos, ou até que tenha que se esforçar um pouco mais, ou gastar um pouco mais, mas dentro de um possível ainda assim a pessoa não se dá essa opção. Mais uma fotografia, mais um sinal de um lugar tão desvalorizado em que a ideia de eu estar sempre em segundo em relação ao outro faz que tudo que venha para mim também seja uma coisa secundária e não uma coisa primária, uma coisa tão boa, né? Sempre um segundo, terceiro, quarto lugar. E um quarto sinal muito comum e que nos ajuda a fechar esse desenho todo da autodesvalorização, minimizar todas as conquistas. Aquela coisa famosa, né? Foi sorte, mas não foi bem assim, mas dessa vez eu consegui, da próxima eu não vou conseguir, né? Minimiza tudo aquilo que foi capaz de fazer. Muitas vezes nem reconhece. As coisas vão andando e vai normalizando como se fossem os ventos que trouxeram isso, né? Não, isso aconteceu assim, isso apareceu, isso foi dessa forma. Ela não vê que ela, como peça principal, como engajamento, como escolha, como uma decisão ou um movimento, teve uma influência importante no resultado daquilo que está acontecendo. Ela não se percebe nesse lugar resultante. Ela só se percebe no lugar do acaso, né? E um acaso que, lógico, desvaloriza qualquer ação que ela tenha, né? Então é um auto-olhar de despotência a qual então eu não me aplico em nenhum outro lugar, porque não me percebo. Se me percebo despotente, bom, eu não vou enfrentar isso, não vou enfrentar aquilo, eu não vou tentar isso, não vou tentar aquilo. Porque, não tenho a força, não tenho a dinâmica, não me reconheço possível de realizar aquilo. Mas aí na prática se observa que, não, peraí, mas isso aqui não é tão simples de fazer, isso aqui não aconteceria ao mero acaso, é muito difícil isso acontecer sozinho, teve a sua participação, sua escolha, sua ação, mas numa normalização tão inferiorizada que a pessoa não se percebe como uma peça construtiva daquilo que vive, daquilo que realizou de bom. E quando percebe é isso, minimiza ao mínimo, no lugar onde traz uma fala como se isso fosse muito fácil, muito tranquilo, qualquer um poderia fazer. Então, sigo no lugar um pouco inútil, um lugar um pouco qualquer, um lugar muito comum, a qual não tem destaque nenhum. Tá aí mais uma vez uma projeção interna de uma super desvalorização de si. Olha, gente, comentando um pouquinho, a gente pode ficar curioso por que alguém então age dessa forma. E muitas podem ser as origens, mas é sempre uma questão muito próxima da infância, de como teve uma criação familiar, muito próxima para não dizer que é literalmente o centro disso, tá? Porque é na infância que a gente estrutura essas dinâmicas mais inconscientes. E se nós então tivermos um lugar de desvalor, não sermos percebidos, de baixa autoestima, é comum que a gente cresça com essas regras dentro de nós. Eu sou assim, eu funciono dessa forma. Isso invade as emoções e ficam realmente sendo sentidos, né, sentimentos que reafirmam e provam para você que isso seja assim, mas não só fantasias, né? São sentimentos invasores, são coisas que passam por você que te contam essa história, mas só pelos estímulos que você teve.
E o curar disso, bom, é falar muito disso, é terapia mesmo, é poder ressignificar esses espaços, ou seja, eu penso, vejo essa dor, entendo a origem, começo então a conseguir confrontar, a fazer diferente, a mudar, ao ponto que cada passinho de nova conquista me potencializa para fazer mais um passinho de boa conquista, e assim a gente vai reconstruindo toda uma trajetória nova. Não é simples, mas aqui eu dou o primeiro passo com vocês, que é de reconhecer a autodesvalorização, ou seja, não é casual. Eu faço isso por mim, eu acabo fazendo isso na minha vida e por consequência de uma origem, de um crescimento onde fui ensinado que o desvalor de fato está associado a mim e assim me despotencializo como regra básica da vida, né? Enfim, precisa de muito carinho e muita atenção para reconstruir um processo mais saudável. Até aqui, quero te agradecer muito pela confiança dessa reflexão, muito obrigado por me acompanhar. Convido vocês a mais uma vez se inscreverem no canal, a curtir o vídeo e como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um super beijo.